100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7-1. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro de 2019. E vamos aos destaques do Mix Notícias. Funcionários do CCZ em manifestação contra atraso salarial na Prefeitura. Eleições para conselheiros tutelares acontecem no próximo domingo. Produção de petróleo no Brasil sobe 18% e tem recorde em agosto, diz a ANP. Comissão adia a votação de PEC que cria regras para dividir recursos do mega leilão de petróleo. Vendas de veículos novos subiram 10% em setembro, diz Fenabrave. Internações de crianças por doenças respiratórias dobram em áreas de queimadas na Amazônia. Dólar comercial recua com menos 0,36% ao dia, negociado a R$ 4,14. Saca de açúcar cristal 50 quilos com alta de 0,80%, cotada a R$ 64,27. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus e máxima podendo chegar a 28. Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. E o trânsito? Neste momento, o trânsito flui bem na Beira-Valão em ambos os sentidos. Maior fluxo na descida da ponte Nel Brizola, sentido centro. Ponte da Lapa com fluxo médio, com mais intensidade no sentido centro também. Formosa da Conselheiro José Fernandes até a Beira-Valão com trânsito lento, mas sem retenções. Benta Pereira e Voluntários da Pátria, próximo às escolas, pequenas retenções na área de desembarque de alunos. No trecho da Penha, grande movimentação de quem vem do Imperial no sentido centro, também quem vem da Penha, e no sentido contrário também há já uma grande movimentação, principalmente entre a Arthur Bernardes e o entrocamento da RJ 216. Na BR-101, área urbana, no momento, segundo a passarela até a ponte Alair Ferreira, intenso movimento, como também na rotatória do Shopping Estrada. O trânsito é lento até Ururaí, né? Na chegada a Niterói, sempre as retenções normais, até o acesso Ponte Rio-Niterói. E quem vem de Macaé está com trânsito livre na BR-101. Juntos o melhor Mix. Mix! Funcionários do CCZ se reuniram na manhã de ontem em uma manifestação contra a Prefeitura de Campos devido à falta de pagamento do salário do mês de setembro. Os trabalhadores explicaram que tem havido problemas relacionados à instalação do ponto biométrico, que, segundo eles, funciona apenas na sede do CCZ, localizada na Pecuária. Como confirmação de cumprimento da carga horária, os funcionários disseram que possuem as folhas de ponto e registro de produção dos agentes. Acontecem no próximo domingo, dia 6, as eleições para conselheiros tutelares em Campos, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estão aptos a votar os eleitores que estiverem com a situação regular no TRE-RJ. O eleitor somente poderá votar no local correspondente à sua zona e sessão eleitoral, conforme os parâmetros do TRE. Mix Notícias. A produção de petróleo do Brasil totalizou em agosto 2,989 milhões de barris por dia, alta de 18,5% na comparação anual e novo recorde mensal. Já a produção de gás natural em agosto atingiu o recorde de 133,3 milhões de metros cúbicos diários, avanço de 7,4% ante a máxima anterior de julho e alta de 25,3% na comparação com agosto de 2018, segundo a ANP. A CCJ da Câmara dos Deputados adiou ontem a votação da PEC que define os critérios de divisão dos recursos do mega leilão de petróleo da seção onerosa entre Estados, município e União. O adiamento ocorreu após deputados apresentarem pedido de vista logo após a leitura do relatório da proposta. O governo espera arrecadar 106 bilhões com o leilão, marcado para 6 de novembro. As vendas de carros novos no Brasil subiram 10,1% em setembro, de acordo com a Fenabrave. A comparação é com o mesmo mês de 2018. Foram emplacados 234.864 veículos divididos entre automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus no último mês, contra 213.323 do mesmo período no ano passado.
Dobrou o número de internações de crianças com problemas respiratórios nos 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal, de acordo com o estudo da Fundação Oswaldo Cruz. De janeiro a junho deste ano, o SUS registrou 30.546 hospitalizações, aproximadamente 5.000 por mês, enquanto o esperado para o período era de aproximadamente 2.500. Mix Notícias. Sem votos suficientes para derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei que flexibiliza as regras dos partidos políticos, o Congresso decidiu adiar a sessão de votação nesta quarta-feira, perdendo o prazo para que as alterações valessem nas eleições municipais de 2020. Para facilitar a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno e evitar novas desidratações, o Senado poderá empurrar para a PEC, que tramita em paralelo, alguns dos destaques apresentados ontem. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que regulamenta o acesso a armas de fogo e produtos controlados, como explosivos e munições, pelo Comando do Exército. Entre as mudanças está a flexibilização de regras para a posse de armas de fogo de uso pessoal por militares e policiais. O volume dos reservatórios das principais bacias hidrelétricas do país em outubro deve ficar abaixo de 40%. A previsão é do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, responsável pela avaliação do suprimento energético do país. 100.7. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu ontem que os Correios devem conceder reajuste de 3% nos salários e nos benefícios dos funcionários da estatal. A questão foi decidida durante o julgamento do dissídio coletivo da greve realizada no mês passado. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou na última quarta-feira que suspendeu a comercialização de 33 marcas de azeite de oliva por terem sido adulteradas. Dentre algumas, destacam-se Flor de Espanha, Oliveiras do Conde, One, Porto Real, Porto Valência e Serra de Montejunto. Mix Notícias. O MEC divulgou ontem os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica 2019. Os resultados podem ser conferidos no site do INEP. Agora, os responsáveis pelas escolas públicas têm até 31 de outubro para conferir, complementar e, se for necessário, corrigir as informações publicadas. Os candidatos que tiveram pedido de atendimento específico e especializado negado para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2019 e fizeram recurso, já podem conferir os resultados no sistema ENAD. É avaliado o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, tanto de quem ingressa quanto de quem está concluindo o curso. Juntos. O melhor mix. O STF adiou o julgamento que definirá em quais situações pode haver anulação de sentenças de processos em que há réus delatores e delatados. Segundo o STF, o julgamento foi adiado porque os ministros faltarão à sessão de hoje e o presidente da Corte, Dias Toffoli, entende que, para análise desse caso, o Supremo precisa ter composição completa. Ainda não há nova data para apreciação do tema. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou ontem que, em tese, toda decisão que impeça o compartilhamento de dados pode contrariar a obrigação do servidor público de informar as autoridades sobre eventuais irregularidades de que tenha acontecido. Ou seja, ele é a favor do compartilhamento de dados entre o COAF e o Ministério Público. Mix Notícias. Uma operação da Polícia Civil do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu 3 pessoas em mais uma etapa das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Entre os presos da operação submersos está Eliane Lessa, mulher do PM reformado Rony Lessa, preso desde março, acusado pela execução. O governo Witzel entregou ontem à LERJ a proposta de lei orçamentária anual 2020 com déficit de cerca de 10 bilhões de reais. A receita líquida foi estimada em torno de 70 bilhões e a despesa em 80 bilhões. O buraco orçamentário já preocupa servidores. Mix. Juntos no melhor mix. A CCJ da Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto que dá imunidade tributária para o gás liquefeito de petróleo utilizado